Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Hoy estamos en el 17 conversatorio de esta red de prácticas y experiencias. 17 ya vamos, no lo puedo creer. Comenzamos a hacer estos espacios durante la pandemia, pero constituíamos una red que venía entramada de diferentes lugares, de varias redes, de varios lugares de territorios, en estas luchas por los derechos para todos y todas, a la vida digna y a una salud integral en América Latina, y también entramados con otras redes internacionales. Y cuando comenzó la pandemia, volvimos a descubrir nuevas formas de conectarnos y de seguir entramándonos, y una de ellas fue a través de la concreción de esta red de prácticas y experiencias de cuidados en salud mental, pensar, bueno, cómo estábamos haciendo y compartir entre las experiencias, las prácticas y también los saberes que se iban generando eh, durante la pandemia, cómo estábamos trabajando, qué estábamos haciendo, cómo estábamos recreando esas lógicas de cuidados, pensando que los cuidados van en la amplitud de las dimensiones entre los territorios y los sistemas de atención más formalizados, y que en cada uno de los territorios también se crean y se recrearon lógicas de cuidado pensadas en función de lo que la pandemia nos obligaba a revisar cómo continuar haciendo para sostener las vidas. Y en ese sentido, empezamos a pensar en estos espacios con la idea de poder compartir lo que estábamos haciendo, las transformaciones por las que pasamos, los aprendizajes, anécdotas, reflexiones, conceptualizaciones, eh, para poder entre los que estamos, y también que quede en la página de la red, eh, la grabación, para poder compartir, para poder socializar y para poder seguir entretejiendo estos aprendizajes que vamos generando y que van siendo sumamente eh, agradables, dignos. Y en ese sentido, ahí están copiando el link de la página de la red de prácticas y experiencias de cuidados. Los invitamos a poder ver otros conversatorios que están colgados en la página, pero también a poder participar, proponer sus experiencias en esta red y en estos conversatorios. Entramamos experiencias de diferentes lugares de nuestro país y del resto de los países de América Latina, de Centroamérica. Tuvimos experiencias de Ecuador la semana pasada, y de Chile. Hoy vamos a compartir experiencias de Brasil y Argentina. Y en ese sentido, y como a veces tenemos más de un lenguaje entre los participantes, les pedimos a todos que por favor traten de hablar despacito para poder comprendernos, y también ser respetuosos de los tiempos para que podamos escuchar todas las experiencias y después compartir el debate, la conversación con el resto de los participantes, para lo cual, si se les van ocurriendo alguna pregunta o algún comentario, pueden ir haciéndolo en el chat y después los vamos recuperando o vamos tomando la palabra cuando terminemos las exposiciones de las experiencias. Les doy la palabra a mis compañeros que van a presentar la primera experiencia. Dinarte. Giselda. Ou Giselda. Giselda. Sou eu sim aqui. Então, eu peço licença para não me ater à descrição da qualificação que será consultável na plataforma ou virá à tona nos slides, nas falas.
Eu estou lendo, gente, porque eu quis fazer alguma coisa organizada. Eu prefiro contar aqui como nós chegamos até aqui. Acontecia o Fórum Social Mundial, que eu mal espiei. Eu imaginei que nele houvessem os relatos que nós buscávamos. Eu fiz contato com uma coordenadora da ONG Camp, Porto Alegre, onde eu tive um vínculo voluntário e depois efetivo, junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Tudo isso foi extinto, né? Com o golpe, essas coisas assim, postos em secretarias indevidas. Estes movimentos, como a economia solidária também, né? Receberam tutelas que já não tinham mais afinidade, viraram piada. A coordenadora do Camp me falou no Temes, de Porto Alegre, e no fazer contato eles disseram que a ação deles era muito mais jurídica. Então, mencionaram a professora da URGS com um trabalho inédito que tinha a ver com essa demanda que nos interessa. Todo mundo cheio de tarefa, gerou namoro e alguma espera. Mas para quê? Para quem? Que rede é essa? Nisso, meio chateada com uma programação da TV, eu passei a navegar pelos canais e achei uma jornalista entrevistando a Thaís, que de véspera apresentaram um dossiê do feminicídio na Câmara de Vereadores. Eu vibrei muito com isso, é o que a gente procurava, né? Corri atrás delas na rede social. De novo, um namoro, um compartilhamento com seus pares. Que rede é essa, né? Para minha felicidade, para nossa felicidade, os dois coletivos, né, o da professora Simone, vinculado ao Temes e URGS, e mais a Thaís, né, confirmaram a presença. E eu pedi que os pares, que trouxesse pares, para a gente ter garantia de uma conexão, caso houvesse dificuldade, né? Ter mais uma pessoa, ter os slides na mão. Eu não vou gastar tempo depois, nenhum questionamento no final, então eu vou encerrar aqui, apenas externando um sentimento. O esforço dessas companheiras, diante da realidade que nós vivemos, a mim, infelizmente, parece ser só um recorte, um congelamento na linha de tempo. Por quê? Não é por incapacidade delas, que são autoridades no tema, mas porque os casos não cessam. Assusta-nos cada notícia nova, de pai esfaqueando mãe diante de babá e filhos pequenos que arrastam o corpo da mãe tentando salvar, de vinganças e etc. Assim, preocupa-me avançarmos para um projeto educativo muito forte, desde os pequenos, contra abusos e na defesa dos direitos. Porém, às vésperas da eleição aqui no Brasil, temos um fantoche deturpando conceitos de família e de Deus, defendendo armas e retrocessos, condenando a educação sexual em meio à pobreza cultural que alguns ainda defendem como cultura popular, com movimentos e letras de músicas do tipo senta, senta, mexe, mexe, que só vulgarizam as mulheres. Incluo uma preocupação final. Quando a questão é, por exemplo, o direito ao aborto, né, eu justifico, é fundamental engajar a discussão, a corresponsabilidade e, novamente, a educação. Do contrário, do meu ponto de vista, o machismo será favorecido. Por isso eles estão quietos. As mulheres de toda a idade serão, com a devida autorização que buscam, usadas e descartadas, colapsando ainda mais o nosso sistema de saúde. Gratidão por estar com vocês e também por me permitir uma manifestação mais autêntica da minha parte. Boa atividade. Coloco também, né, acho que já foi dito, que a professora Simone possa ser, quem sabe, a primeira apresentação por conta da aula, do compromisso dela, né, que foi comunicado depois. Não, é a sequência que vocês pensaram, Gisele. Vou ficar aqui, Perfeito. já me reorganizei. Certo. Ok. Dale, Marci. Damos paso entonces a la primera experiencia.
Podemos começar, então. A minha companheira Fabiane Lara, peço que ela presente primeiro, então, vou colocar a apresentação aqui. Didática que a gente começa a falar para contar. Então, vou colocar a apresentação que nós fizemos aqui. Então, meu nome é Fabiane Lara dos Santos, eu sou uma promotora legal popular, eu sou uma mulher de periferia, sou uma mulher negra de periferia, que luta diariamente com as vítimas de violência doméstica, para que a gente possa ter mais efetividade nas ações. A gente acaba criando estratégias diárias para que a gente possa realmente acessar essas mulheres. E vou deixar a Thaís se apresentar agora para a gente poder trabalhar a questão desse slide que a Thaís preparou com muito carinho. Então, boa noite a todas, a todos e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que veio através da Giselda, né, quando ela me assistiu lá dando uma entrevista a respeito exatamente do que nós viemos falar hoje, que é a nossa campanha e o dossiê. Eu sou psicóloga, eu integro o Coletivo Feminino Plural, que é uma ONG feminista do estado do Rio Grande do Sul, que tem 25 anos. E integro a campanha, tanto a Fabiane quanto eu, né, somos de organizações diferentes, mas integramos uma campanha que é nacional, chamada Levante Feminista contra o Feminicídio. E é um pouquinho dessa campanha e um pouquinho de uma ação específica que nós desenvolvemos esse ano, que nós vamos falar um pouco para vocês e depois a gente vai conversar sobre isso. Fábio. Então, tu pode passar para mim? Sim, posso passar. Vou passar, sim, pode desenvolver, não tem problema. Então, o Levante Feminista, ele nasceu em janeiro de 2021 com essa dor, né? Com essa revolta de todas nós, de todas as mulheres, com o aumento do feminicídio, com a fragilização dos serviços, com o descaso do Estado em defender a vida dessas mulheres. E começou com a Márcia Tiburi, algumas outras companheiras, como a Télia Negrão, enfim, e foi agregando. Esse levante ganhou um corpo e ganhou uma vida de uma força tamanha. Nós conseguimos, como levante, agrupar vários coletivos, movimentos sociais de todo o território brasileiro. Conseguimos nos organizar nos territórios regionais, né, em que o nosso levante do Rio Grande do Sul nasce logo após, em abril de 2021, e nos 16 dias de ativismo, com uma ação muito potente de mobilização, de reorganização e, principalmente, de denúncia com descaso dessas mulheres, da morte dessas mulheres, durante esse processo que ficou muito evidente durante a pandemia e que nos choca todos os dias, com o aumento da subnotificação, com números que não revelam a verdade no sentido dos recortes que nós temos, como racial,
como deficiência, em vários sentidos. Essa interseccionalidade não existe. Então, a gente, entre essas ações, foram lives, foi debates, foi mobilização, foi atos nas repartições públicas pedindo, exigindo atitudes reais para que se tenha rede de enfrentamento adequada para salvar a vida das mulheres. E como eu sou uma mulher periférica, sou de periferia, eu sei da realidade de cada serviço, no sentido de esse serviço cada vez estar mais fragilizado, sem investimento, sem capacitação das pessoas que fazem o atendimento dessas mulheres. E o Levante, ele entra como essa força que levou milhares de mulheres para a rua, denunciando esse descaso. Dando continuidade, então, nós criamos esse observatório que nós intitulamos Lupa Feminista. Lupa no sentido de dar, né, uma visibilidade maior, colocar uma lupa mesmo, uma lente de aumento nas situações que se referem ao feminicídio no Rio Grande do Sul. Então, é uma ferramenta de ativismo feminista, né, para olhar essa situação e atingir os responsáveis pela implementação ou não, né, de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós fizemos, então, um diagnóstico do estado do Rio Grande do Sul a respeito dos feminicídios, trazendo as leis, tanto nacionais quanto estaduais, que devem e que já foram implementadas em relação ao assunto. Constituímos, então, a partir de diversas informações, um mapa porque os serviços existem, é fato, mas não estão articulados em rede, eles não... trouxemos um mapa desses serviços e pesquisamos na imprensa notícias a respeito de feminicídio no Rio Grande do Sul e também no observatório. Os nossos dados, eles são a partir do observatório da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul e também da imprensa, porque nós trabalhamos com a questão de que há mascaramento de dados oficiais no Estado. Nós acompanhamos um caso muito emblemático que aconteceu no ano passado, um feminicídio de uma jovem indígena caingangue, a Daiane Gria Salles, que foi assassinada no interior do Rio Grande do Sul, e somente depois da pressão dos movimentos feministas que estão acompanhando o caso é que nós conseguimos tipificar de fato como feminicídio, que é o que foi. Né? Ele estava indo para um outro caminho, ele não ia ser tipificado como feminicídio. Então, a lupa ela é atualizada semanalmente com os dados de feminicídios, com notícias e com as nossas ações dentro da campanha. Essas são algumas ações do Levante Feminista no ano passado. A Fábio mencionou algumas, né, que nós fizemos anteriormente. Nós entregamos há um ano atrás, hoje nós ainda falamos no ato, levou um ano para que as nossas reivindicações fossem escutadas. Há um ano atrás entregamos, então, documento ao presidente da Assembleia denunciando a situação do feminicídio no Estado, com levantamento. Nós desenvolvemos um projeto de agosto a dezembro, junto à SESI da Bahia, que é um centro de educação, de formação e assessoria que financiou, então, esse projeto onde a gente construiu a lupa feminista. Encaminhamos ao Ministério Público Estadual denúncias sobre a gravidade da situação dos feminicídios. Fizemos um ato em frente ao Palácio Piratini nos 16 dias de ativismo, lembrando as vítimas de feminicídio no Estado. Lançamos a lupa feminista em novembro e ainda uma mostra cultural, O Corpo é Meu, uma mostra de arte, né, que articulou, então, as questões de violência e feminicídio com a arte.
E esse ano nós desenvolvemos algumas ações para marcar um ano da campanha. Dentre elas, a elaboração do dossiê Feminicídios, que gerou uma audiência pública estadual e federal. Há um lançamento do livro de uma companheira nossa, a Niara de Oliveira e a Vanessa Rodrigues, que chama Histórias de Morte Matada contadas como histórias de morte morrida. As nossas companheiras abordam nesse livro como a imprensa brasileira trata da questão dos feminicídios. Elas fizeram uma pesquisa de 40 anos de feminicídios, de notícias de feminicídio no Brasil, e lançaram esse livro, que a gente ainda quer fazer o agendamento do lançamento em Porto Alegre. Estamos desenvolvendo, via Coletivo Feminino Plural, Levante Feminista, com apoio da Fundação Luterana de Diaconia, um projeto de prevenção à violência e ao feminicídio chamado As Flores Podem Renascer, Nem Pense em Me Matar, que é um projeto junto a mulheres da reciclagem, do ramo da reciclagem, num bairro de periferia de Porto Alegre. Dentre outras ações pelo Estado, como alguns atos e também a ideia de entregar o dossiê que nós apresentamos na Assembleia Legislativa para as Procuradorias Municipais da Mulher no Estado. Fábio, quiser falar alguma coisa, me interrompe aí, tá? Então, o dossiê, o que foi o dossiê Feminicídios? Numa reunião da nossa campanha, nós pensamos o que nós poderíamos fazer para marcar um ano da campanha e que fosse de fato efetivo e que a gente continuasse dando continuidade à campanha. Então, nós fizemos um dossiê para entregar para a Procuradoria da Mulher, Procuradoria Estadual da Mulher da Assembleia Legislativa, que essa escrita coletiva reuniu dados dessa lupa feminista, os dados estatísticos de feminicídios no Rio Grande do Sul, sobre a situação das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Falamos das denúncias que o movimento de mulheres fez no ano passado, que foram aquelas que eu mencionei para vocês, junto ao Ministério Público, junto à Assembleia Legislativa, e algumas propostas, então, do que nós entendemos como nós podemos enfrentar o feminicídio no Estado. A primeira parte, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu trouxe essa tabela, de quantidade de feminicídios consumados e tentados no Estado. A partir de 2015, que foi o ano em que a nossa Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres foi extinta, nós vemos um aumento significativo dos feminicídios. Em 2018, onde ocorreram as eleições presidenciais e, infelizmente, foi eleito como presidente Jair Bolsonaro, com um discurso machista, misógino, legitimando a violência contra as mulheres no país, nós tivemos no Rio Grande do Sul, que também é um estado muito conservador, 116 feminicídios. Esse número, para mim, não é à toa, esse número tem muito a ver com esse machismo e com essa legitimação da violência contra as mulheres que se deu, né, que vem se dando desde essa época, desde o golpe contra a presidenta Dilma, mas principalmente em 2018, né, por ter elegido, infelizmente, o atual presidente. Anteriormente, nós temos também números elevados de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, mas nós podemos perceber que aqui 75 ainda é um número elevado, mas esse foi o último ano que nós tivemos Secretaria de Políticas para as Mulheres e uma rede de enfrentamento articulada. Então, a gente vê que faz uma diferença muito grande um trabalho de alguns anos, né, onde a gente conseguiu reduzir um pouco dos feminicídios. De 2015 para cá, então, nós só vemos aumento, desmonte e descaso com as mulheres no Estado. A audiência pública foi realizada em 9 de maio desse ano, e eu gostaria de destacar que nas estatísticas oficiais do governo do Estado não são contabilizados os números dos transfeminicídios, o que para nós aumenta os números divulgados oficialmente. Se o governo divulgou 95 ano passado feminicídios, nós contamos 97, porque a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é a instituição que tem feito o levantamento dos assassinatos de pessoas trans no Brasil. E é através da ANTRA que nós conseguimos, então, saber os números de mulheres trans assassinadas no estado do Rio Grande do Sul, porque fora isso nós não temos números oficiais aqui. Então, nós entendemos que os transfeminicídios também devem ser incluídos, né, nas estatísticas de feminicídio no estado. Até o dia da audiência, haviam sido encontrados
8 casos de feminicídios vinculados na imprensa. Quando a Secretaria de Segurança Pública divulgou as estatísticas oficiais do mês, foram informados 9 feminicídios no mês de abril, ou seja, nós tínhamos encontrado via imprensa 8, mas na verdade eram 9 naquele mês. E eu, inclusive, falei isso na audiência, eu disse, eu não me surpreendo se quando a Secretaria divulgar os dados oficiais, o número for maior do que o que nós encontramos na imprensa, porque nem tudo é divulgado, a gente sabe. Até a data da audiência, 36 feminicídios haviam ocorrido no estado só no ano de 2022. A Lupa já encontrou na imprensa 4 feminicídios no mês de maio, ainda não saíram as estatísticas oficiais a respeito do mês de maio, e já temos um feminicídio no mês de junho, totalizando 40 casos de janeiro até a data de hoje. E ontem, na reunião, as companheiras já me informaram que tem mais 2 casos que a gente ainda não tomou conhecimento, mais 2 casos de feminicídio ocorridos na semana passada. Então, o nosso estado tem tido números altíssimos há muitos anos, né? Especialmente de 2015 para cá. A Polícia Civil divulgou um mapa dos feminicídios ocorridos, um perfil ocorridos no ano passado, que mostra que 83,15% das mulheres são mortas pelo companheiro ou ex-companheiro e 34,7% foram assassinados com arma de fogo. Nós tivemos vários decretos autorizando, né, o uso, a compra, enfim, a posse de armas. Nosso Instituto do Desarmamento, desculpe, ele foi revogado com esse governo atual no Brasil, e nós já vemos o quanto isso impacta nos feminicídios e na vida e na morte das mulheres. No Rio Grande do Sul mostra que a maioria das vítimas eram brancas, ao contrário de todas as pesquisas do restante do país, que mostra que as mulheres que mais sofrem feminicídio no Brasil são as mulheres pobres, negras, as mulheres trans que mais sofrem feminicídios são as mulheres negras. A gente entende que pode ter alguma coisa a ver com a autodeclaração, dentre tantas outras questões que nós temos aqui no Estado como característica do Estado, mas é um dado que a gente conversou e que a gente ainda precisa aprofundar. A situação das políticas, o desmantelamento da Rede Lilás, essa rede de enfrentamento era chamada de Rede Lilás, hoje ela não existe mais. A extinção do Conselho Estadual da Mulher, que somente agora, no último ano de governo, que está sendo retomado, né? E de forma muito, faltando 6 meses para acabar o governo, de forma muito lenta, ou seja, o controle social não foi impedido de ser feito durante esse tempo. A diminuição do orçamento para as políticas para as mulheres, de 2019 para 2020, nós tínhamos de orçamento R$20 mil para políticas para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós não sabemos nem se existe algum orçamento, porque isso não é transparente. O sucateamento e fechamento da sede do Centro de Referência Vânia Araújo. É um centro de referência que se localiza em Porto Alegre. Ele é estadual e é responsável pela articulação dos abrigamentos no estado. E a situação dos abrigos no Rio Grande do Sul, que é crítica, que foi crítica principalmente durante a pandemia, onde muitas mulheres com seus filhos, né, não conseguiam abrigo, não conseguiam acolhimento por causa de regras e da pandemia e da falta de outros equipamentos também necessários como os abrigos. Inclusive, teve um projeto de lei em 2020 que somente em 2021 foi aprovado e o governo até agora, em relação ao abrigamento, não cumpriu. As denúncias, então, do movimento de mulheres que compõem o dossiê, junto ao presidente da Assembleia Legislativa no ano passado, o Ministério Público. A Câmara Federal fez 2 notícias de fato também junto ao Ministério Público, e os movimentos denunciaram ao Ministério Público
a remoção desse centro de referência. Ele foi removido para um estacionamento, um local insalubre, onde não dá condições de atendimento, muito menos para as trabalhadoras desse centro de referência. Ele está sucateado e hoje no ato, né, que foi um desdobramento dessa audiência pública e apresentação do dossiê, nós ficamos sabendo, então, que foi fechado o centro de referência, não está mais no estacionamento do centro administrativo, não se sabe nem onde ele está. E o dossiê, então, indicou 10 medidas necessárias para que haja uma política efetiva de enfrentamento à violência contra as mulheres no Estado, ou seja, nós não somente apresentamos os dados, as nossas denúncias e fizemos as críticas necessárias, mas também apresentamos propostas para que essa situação possa haver novamente proteção e prevenção. E eu gostaria de perguntar se eu posso ler rapidamente essas 10 medidas ou se o meu tempo já acabou. Posso? Pregunta si puedes usar más tiempo. Posso, é só ler as 10 medidas, então, que eu não quis colocar ali nos slides, mas é uma reorganização e reordenamento dos serviços articulados em rede, com fluxos disponível e acessível a todas as mulheres, de forma que possam buscar a rede antes de serem vítimas de feminicídio, capacitação dos serviços para a utilização do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, capacitação e implementação de protocolo referente aos casos de maior risco para monitoramento, com compartilhamento de informações com as redes de serviço. As medidas protetivas têm sido rompidas pelos usuários, colocando mulheres em risco no momento em que estão lutando pelo afastamento do agressor e pelas suas vidas e de seus filhos. A adoção de previsão orçamentária destinada ao combate da violência, a aplicação das diretrizes para investigar, processar e julgar crimes violentos contra mulheres com perspectiva de gênero. Nós temos um documento de diretrizes, principalmente para a segurança pública, Ministério Público e Justiça, que é baseado no protocolo latino-americano de feminicídios, para que sejam aplicadas, então, em todas essas áreas nas situações de feminicídio. Maior transparência e publicidade dos julgamentos dos casos de feminicídio tentados e consumados, aplicação de indicadores de deficiência, raça e etnia, identidade de gênero em todos os atendimentos, em especial nos registros policiais, adoção de medidas de acessibilidade universal em todos os serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, removendo as barreiras existentes em quase todos os atuais serviços, restabelecimento de linha telefônica gratuita que responda de forma rápida e eficaz e que salve vidas. O Centro de Referência Estadual que eu mencionei, ele tinha uma linha telefônica 0800 que as mulheres podiam entrar em contato e eram orientadas. Hoje essa linha telefônica também não está ativada. Capacitação com perspectiva de gênero, raça e interseccionalidade dos profissionais que atuam nos serviços especializados e não especializados, de forma a acolher as mulheres com respeito, valorizando sua decisão de denunciar para sair da violência, prevenindo o feminicídio. Campanhas de informação, comunicação e educativas de caráter permanente que abordem os temas da violência e do feminicídio, rechaço à tentativa permanente de mascaramento de dados sobre o feminicídio e restituição do papel do Centro de Referência Vânia Araújo Machado, como organismo auxiliar na articulação dos atendimentos às mulheres de todo o Estado e de sua sede, localizada no centro de Porto Alegre, anteriormente adaptada para garantir acessibilidade de acordo com o termo de ajuste do Ministério Público Estadual. Foram essas as nossas propostas, então, no dossiê, e nós vimos como desdobramento um ato chamado Ato pela Vida das Mulheres, que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa como um pacto, principalmente do Poder Legislativo, para que a Assembleia Legislativa priorize, né, nas suas ações o enfrentamento à violência e ao feminicídio. Eu gostaria de agradecer, então, e deixar depois aberto para perguntas, que eu imagino que tenham muitas dúvidas, né? Porque a gente vai falando e vai surgindo algumas questões. Muito obrigada. Gracias.
Gracias. Eso, Thais, gracias. Ahora pasamos a la próxima experiencia y después al final preguntamos, ¿sí? Ok. Al final de todo. Muchas gracias, Bueno. Clara, Thais. Dinarte, Obrigada. ¿tú presentas la próxima? ¿Quién presenta la próxima? Gaby. No, yo. Gaby, yo. Gaby. Ahora Adelante. vamos a presentar a la Argentina, así nos descansa un poquito el oído del portugués que nos cuesta un montón entender. Vamos a presentarse desde la Universidad Nacional Transformar en Redes, que es un programa de acompañamiento y fortalecimiento laboral para personas trans. Nos van a acompañar Natalia Lázaro, Carolina Chávez. Así que chicas, cuando gusten, no, ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Mejor ahora? Estamos acá con un eco. ¿Me escucha mejor ahora? Bien, acabamos de terminar una actividad, así que bueno, estaba la experiencia de Brasil y queríamos comentarle ahora nuestra propuesta. Aquí lo que tenemos para compartir, también ponernos un poco en contexto. Estamos, un poquito más al sur, en Argentina, también observando las violencias, las desigualdades que tienen que ver con las cuestiones de género, principalmente las violencias hacia las mujeres, las diversidades, que ahora se empiezan a mencionar también otras identidades sexogenéricas, que también empezamos a contabilizar. Estaba escuchando con mucha atención las estadísticas que presentaban. Nosotros también, en un contexto del gobierno anterior, en el 2015, aquí se generó lo que se volvió a manifestar en este mes, el 3 de junio, que es el Ni Una Menos, con una fuerza, una movilización para ser visible, y con una fuerza del movimiento feminista y las juventudes, intergeneracional también, denunciando todas las situaciones de violencia que concluyen muchas veces en la desaparición, el asesinato de mujeres y diversidades. El observatorio que tenemos en Buenos Aires, en Argentina más bien, ahora que sí nos ven, viene contando desde 1995, desde el 2015, 1995, feminicidios a 7 años, y lo que surgía en este año, que es muy interesante también, es que desde el 2022 se están contando una situación muy similar, que por la prensa también se hacen como estos registros y quedan como invisibilizadas las situaciones de personas trans. Se empezaron a contar desde ese tiempo 4 travesticidios se registraron, que seguramente están como reducidos en lo que corresponde a la realidad, porque justamente no tienen cobertura. Después vamos a ver también las diferencias que hay en los territorios, digamos, hay como un monopolio de la información y de la circulación de lo que se hace público en este sentido. Y algo interesante que nos sucedió también en este último periodo, como avances de respuesta que vamos institucionalizando como algunas propuestas, es la creación del Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género en este nuevo gobierno. Y también tuvimos la oportunidad de hacer el censo que teníamos pendiente, que se pudo realizar en este año, que fue en 2010 el último registro de la población que teníamos en nuestro país, y en este año se incorporaron algunas categorías de distintas identidades culturales, y entre ellas también se está, con debates y discusiones a ver si se hizo de la mejor manera, como todos los cambios y transformaciones que llevan a revisar si fue la mejor versión la que salió a la calle, pero se incorporó algún cuestionamiento que consulta también acerca de las identidades de género, sexogenéricas,
este año por primera vez, así que también estamos esperanzadas de tener algún registro más cercano a la realidad oficial también, de cuál es nuestra población, no solo migrantes, con distintas identidades de pertenencia cultural, sino también cómo se perciben en cuanto a su género. A ver, ¿qué otra cosa teníamos ahora para decir? Bueno, sabemos, compartimos, digamos, los años que venimos transitando, el desastre sociosanitario que tuvimos en relación a la pandemia, al aislamiento, todas las situaciones de encierro, dificultades para la vida cotidiana, la institucional, la laboral, para toda, y esto compartimos, entendemos que todos los países evidenció también las situaciones de desigualdad de las experiencias de vida, bueno, por distintas cuestiones, situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas, regionales, de distintos contextos. Hubo personas que tuvieron mayores dificultades para transitar esto, y eso en nuestro país, para poner un poco más en contexto cuál es nuestro proyecto de trabajo concreto acá, impulsó a que se decretara como una cuestión nacional, normativa también, la ley de cupo trans, porque bueno, muchas personas, no solo las personas trans, tuvieron muchas dificultades y las siguen teniendo para salir a trabajar, para resolver su vida cotidiana en estos años de pandemia, pero principalmente hay algunas personas que sufrieron más restricciones, bueno, porque ya tenían además un contexto de vida, de trabajo, de acceso a la vivienda y a otros derechos que ya estaban muy limitados, así que para avanzar en lo que pudo ir haciendo el Estado en ese sentido, sucedió este decreto. Nosotros me enfoco en esto porque nuestro proyecto, el que vamos a desarrollar un poquito más adelante, tiene que ver con acompañar, como dice el título de la presentación, acompañar y formar a personas del colectivo de la diversidad, trans, travestis y transgénero y no binarias, para su inserción, el desarrollo de un proyecto que tenga que ver con el mercado de trabajo, la actividad económica. Por eso oriento mis aportes en lo que va sucediendo en este país, y bueno, después vamos a ver lo que sucede más bien en esta región, la provincia de Buenos Aires, en lo que es el trabajo. La ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires ya estaba sancionada en el 2012, y también lleva el nombre de una compañera trans, digamos, sabemos que siempre los avances en la práctica y en las normativas no tenemos presentación, por eso no la ves. A mí se me rompió la compu, iba a presentarles unas fotos, pero se me rompió, recién me vuelvo con la compu rota a casa, así que no me hagan acordar de eso. Fíjate si podés, bueno, tenemos Nati, una ley, sí, en la provincia de Buenos Aires, una ley de cupo para obligar principalmente a los organismos públicos a un porcentaje muy mínimo de inclusión de personas trans, pero bueno, sabemos que las leyes, tenemos la ley Micaela, que también obliga al personal, bueno, y ahora se abrió para toda la población, a formarse en cuestiones de feminismo y desigualdades, la implementación de la ESI, hay distintas leyes que están por suerte reglamentadas, pero bueno, nos queda la efectiva implementación y sabemos que es un camino tropezado, con algunos deslices, bueno, hay que elaborarlo, hay que hacer lo posible desde las instituciones para que eso sea así, acompañándonos siempre de los colectivos, formándonos siempre, y bueno, en eso estamos. A ver qué más tengo por aquí. Esto, que buscamos que sea efectiva las leyes que tenemos, principalmente la ley de cupo trans, que es con la que estamos trabajando, y si querés, Caro, bueno, dale. Sigue mi compañera. Continúo. Entonces, para poner en contexto también la universidad, después de la introducción que dio
Nato, al respecto, contarles que la Universidad Nacional de General Sarmiento es una institución de educación pública gratuita, es una universidad del conurbano, lo que significa es que estamos a 30 kilómetros de la capital federal, o sea que está dentro de la provincia de Buenos Aires, pero estamos bastante alejados del centro de la metrópoli. Entonces es una universidad joven, estamos por cumplir 30 años el año que viene, somos una comunidad de 20.000 personas aproximadamente, y un rasgo característico de esta institución es que los y las estudiantes son los primeros universitarios de las familias. Es decir, son las primeras personas dentro de su grupo familiar que pisaron una universidad, lo cual no significa que se hayan graduado, sino que son los primeros estudiantes. Es una universidad que tiene como una de sus lineamientos centrales abrirse al territorio, de puertas abiertas a la comunidad. Eso por un lado, y después por el otro, otra de las características a destacar es que dentro de los órganos máximos de gobierno, institucionales, esto en línea de género, hoy tenemos una rectora y 3 decanas. Son mujeres ocupando puestos altos de jerarquía, ¿no?, educativa, que eso también hay que destacar y que es importante, ¿no? Luego tenemos una diplomatura de género y diversidad como oferta académica, tenemos un programa de género y diversidad, y también tenemos lineamientos travesti trans dentro de nuestra propia institución. Como para poner en contexto, así nace el proyecto Transformar, como decía Nato, es un proyecto de acceso educativo laboral para personas travesti trans y no binarias. Se desarrolló en el 2021 y lo seguimos desarrollando en el 2022. Este proyecto se presentó ante el Fondo Estímulo de Proyectos de Vinculación con la Comunidad, o sea que está financiado por la propia institución. Lo presentamos a través de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social. Es un proyecto formativo educativo que tuvo como objetivo brindar la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo, el acceso a puestos mejores calificados, incluso la obtención de un trabajo formal por primera vez de las personas del colectivo. Nos propusimos asistir y brindar algunas herramientas necesarias para descubrir, reconocer, fortalecer el perfil formativo y ocupacional, para aumentar las posibilidades de ingreso al mercado de trabajo de las personas travesti, trans y no binarias. Por esto, de alguna manera, es un proyecto innovador dentro de las instituciones educativas. Para historizar brevemente el proyecto, o sea, porque hay que decirlo también, que esto por supuesto no nace de un día para el otro, allá en el 2016, 2017, sin cupo laboral, sin censo nacional hasta el momento, bueno, para saber cuántas personas del colectivo teníamos dentro de incluso nuestra propia comunidad universitaria. Bueno, yo trabajaba en la Dirección General de Bienestar Universitario, con el servicio de intermediación laboral, y ahí daba el asesoramiento personalizado en la elaboración del CV a nuestra comunidad universitaria, y allí en aquel momento se acerca la primera mujer trans, o sea, la primera estudiante trans, quien me propone la urgente necesidad de encontrar un trabajo formal. Entonces, bueno, ahí empezaron una serie de desafíos, preguntas, dudas. Como no teníamos justamente el cupo laboral, había un montón de cosas por resolver. Entonces, por otro lado, dando los talleres para la búsqueda de empleo, conozco una docente trans quien trabaja en el bachillerato Mocha Celis, que se define esta institución como una comunidad educativa diversa, multicultural, con personas travesti, trans, maricas, tortas, marrones, afro, migrantes, gordas, con discapacidad. Bueno, allí, con una pareja pedagógica, dimos los primeros talleres. Claro, empezamos allá, de alguna manera, para venir al territorio, porque la idea central era, bueno, tenemos que traer esta propuesta a nuestra comunidad, porque el bachillerato trans estaba ubicado en la capital. Entonces, hicimos ese trayecto para poder comenzar con este proyecto Transformar, que en pandemia
y todo lo que implicó, a partir de ahí surgieron otros desafíos. Y era, bueno, juntarnos con los docentes de la Diplomatura de Género y Diversidad y así unimos proyectos. Muchos desafíos, dudas, nombro solo algunas, como proyecto, o sea, en plena pandemia, en enero 2021, sin vacunas, la universidad cerrada. Entonces, ¿cómo escribir un proyecto de este tenor en este contexto? Teníamos la convicción de que el colectivo debía ocupar espacios, debía venir a las aulas, ocupar el espacio público. Entonces armamos una propuesta bimodal. La otra duda era, bueno, ¿cómo convocamos a un colectivo invisibilizado? Lo hicimos a través de las organizaciones. La otra duda, ¿con qué elementos tecnológicos? Sabiendo de la existencia de la brecha digital, personas sin celular, sin computadora, sin conexión. Entonces, nuevamente, les invitamos a que se acerquen a la universidad. Estas fueron solo algunas de las dudas. Luego, como para desarrollar un poco algunos números, algunos datos duros, quizás se perciben como escasos o pocos, pero bueno, abrieron un mundo de posibilidades, de tensiones, de resistencias, y así, bueno, lanzamos el proyecto, hicimos una capacitación para el grupo de trabajo, que estuvo, esto también hay que destacar, un grupo interesante de trabajadores no docentes de la universidad, de estudiantes y graduados no binarios, una pareja pedagógica del colectivo trans. Luego hicimos una reunión de intercambios con organizaciones, también en forma virtual, hubo 15 organizaciones del territorio que se sumaron al proyecto, y lanzamos las inscripciones, que solo en 5 días se anotaron 83 personas de diferentes regiones y de otros países. O sea, eso nos desbordó. Llegó a gente de Francia, de España, teníamos gente de diferentes territorios, con diferentes realidades, y todos miembros del colectivo. Luego comenzamos con los talleres, que fueron una vez por semana hasta diciembre del 2021. También otra de las cosas que queríamos compartir con ustedes, en cuanto a la comunicación, el acompañamiento central para estos proyectos, es que tuvimos que dividir los grupos, y lo hicimos a través del WhatsApp. O sea, el acompañamiento en pandemia fue a través de WhatsApp. Esto permitió estar conectados, mandar información, sostener, se atendieron consultas, dudas, se pudo enviar material de cursadas, volver a convocar. Era el mejor lugar que encontramos para esto. Y lo hicimos con el grupo de trabajo. Y finalmente, algo también muy importante fue que en este punto a destacar es que esta inclusión laboral de personas travesti, trans y no binarias nos permitió con otros proyectos, sumar otros proyectos de esta Secretaría, de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social. Se sumó UNESCO en redes, transformar, o sea, sumar otros proyectos con otros financiamientos, a otras propuestas, permitió otros despliegues, otros alcances, otras fortalezas, como también otros aprendizajes. Y ahí fue que en diciembre, febrero de este año, una empresa ubicada en Capital Federal se enteró de nuestro programa y nos piden la contratación de un grupo de personas del proyecto. Y ahí otro despliegue, de ahí donde de alguna manera nos conocemos también con Nato y con Camila, que fueron quienes acompañaron al grupo de trabajo y a esta parte del proyecto como tutoras. Bueno, y ahora sigo yo contando esta parte también, cómo se desarrolló todo este proceso, donde se volvió a contactar a estas personas, se iba haciendo como en simultáneo los acuerdos para la efectiva vinculación de estas personas en búsqueda de
fortalecer sus capacidades para insertarse en el mercado de trabajo, descubrir cuáles eran sus potencialidades. Tenemos una ley de identidad de género desde el 2012, que entonces también les permitía a lo mejor a algunas tener su nueva identidad registrada formalmente. Esto es algo que muchas viven con un impedimento. También hay muchas resistencias, como decía Caro, también en distintos sectores de la sociedad, empresas, organismos o en personas que todavía desprecian, ¿no? esta realidad que viven algunas personas en cuanto a su propia identidad. Pero bueno, hay sí también voluntad institucional, de algunos espacios también privados, que viendo la oportunidad de poder hacer parte de su planta de trabajo este tipo de personas, necesitan como ese nexo de cómo contactarlas. Hay un registro, hay distintos registros donde se puede acceder como a una bolsa de trabajo o un registro de currículum, pero bueno, sabemos que hay situaciones de exclusión que son también transversales, de acceso a alguna información, a tecnología, no solo subjetivas, sino concretamente materiales, de poder llegar a esos espacios. Y además también son experiencias de vida como para también poder ir percibiendo, digamos, subjetivamente cómo transitan esta situación las personas concretas con las que trabajamos, que se sienten como alejadas. La exclusión, digamos, es algo real, no es un decir, ¿no es cierto? Entonces quizás tienen la información sobre algo, pero siempre están considerando que les va a tocar lo último de lo último de lo último. Hay programas de fortalecimiento para la inserción laboral que tienen que ver con programas de ayuda, con lo que se llaman los planes sociales, vinculados más al desarrollo social, formación de cooperativas o experiencias de asociación como de agrupamientos que se dan entre los distintos grupos, pero acá estábamos intentando que entren a la universidad, que tengan una experiencia de contratación como se la podrían imaginar, que a lo mejor algunos no lo tenían todavía en su imaginario. Lo que nos encontramos fue con un primer grupo que era quienes podían llegar a la universidad, y justamente eran las personas quizás de este grupo con el que habían trabajado en el 2021, eran las personas más jóvenes que estaban insertas en la universidad, tenían algún nivel de formación terciaria, universitaria, y eso fue el primer grupo con el que trabajamos. Eran dentro de lo que es el colectivo de la diversidad, que también fue un descubrimiento, saber también quiénes son, ¿no? Porque hay mucha solidaridad, digamos, uno dice, estoy trabajando en un grupo, estamos buscando insertar laboralmente a personas trans, y el imaginario de todas las personas vincula a transicionar mujer. Y entre ellos también nos encontramos con que aquí había varios varones jóvenes que eran trans, o también lo que... Dale. Un poco más también, que son las personas no binarias, que eran también parte de este grupo. Bueno, Gaby está pidiendo que redondeemos un poco, entonces voy a ir allí. Seguimos armando como las redes territoriales en este territorio del conurbano bonaerense, la zona noroeste, que como contaba Carolina está alejado de las bondades y los beneficios que quizás se tienen en la capital federal, más recursos. Accedimos a un grupo de personas también de una edad mayor, con menos participación en el sistema educativo formal, con mayores dificultades, a lo mejor no conocían la universidad, no se animaban a llegar. Tomamos la decisión de armar un dispositivo grupal y un dispositivo de acompañamiento personalizado. Lo que ellos rescataron principalmente fue la posibilidad de conocerse, de reconocerse, de hablar en un grupo, ni siquiera de hablar en público, de hablar en un grupo, de saber, las personas más jóvenes o las más grandes, de saber concretamente cómo era un currículum, porque nunca lo habían hecho, que para presentarse en una búsqueda de empleo tenían que reconocer
y poder comunicar cuáles eran sus habilidades, sus búsquedas, porque hay también un imaginario acerca de lo que es insertarse en un trabajo, que quizás esta empresa que primero ofrecía los puestos no cuadraba con las expectativas y las búsquedas que tenían estas personas. Hoy hicimos una reunión de evaluación y apareció mucho el dolor, la idea de un resentimiento, de una memoria del colectivo con mucho sufrimiento, con mucho maltrato, arrastrando mucha violencia en sus cuerpos, pero en la identidad de su grupo de referencia. Entonces ahí también hay una resistencia que estamos tratando de compartir para aflojar un poco y que realmente se habilite la circulación por otros espacios, se imaginen estudiando, se imaginen teniendo entrevistas de trabajo, muchas ya la tuvieron, pero bueno, que se sientan más cómodas, que puedan imprimir su foto, su nombre, que hagan uso de las leyes, ellas, y que las instituciones públicas, privadas, las cooperativas, las distintas organizaciones también habiliten y construyan espacios para todos. Bueno, quería cerrar con alguna frase que habíamos pensado, que era lo que concluimos hoy de la reunión, que estamos buscando reducir los espacios de competencia y fortalecer los espacios de cooperación, incluso para la construcción de consensos, porque sabemos que todavía nos faltan muchos acuerdos, pero bueno, estamos en eso. Bueno, si quieren después seguimos, pero quizás la presentación hasta ahí llegamos. Gracias, Natalia y Carolina. Le damos la palabra a Dinarte, ¿verdad? Pode ser. Na verdade, quem fez o convite para as colegas foi a Giselda, mas eu aproveito para apresentar então a Simone Paulon e a Lara Werner, que se encontram no vídeo. Elas pertencem à Clínica Feminista, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vão apresentar a experiência em espanhol, intitulada Escucha entre hacia una clínica feminista en la perspectiva de la interseccionalidad. Com a palavra, Simone. Boa noite, colegas. Lara. A experiência foi lida, gente, o português pode dialogar melhor nessa língua, que ela é mais latino-americana do que brasileira, mas queria começar agradecendo muito essa oportunidade de estar nesse conversatório, cujo nome também já gostei muito, e de trocar também com experiências que são tão perto, tão longe, tão cercanas, tão lejanas. Aqui, porque tanto em termos de território, né, com a primeira experiência que a Thaís e a Fábio nos trouxeram, bom te ver, Fábio, a gente se encontra na luta, como sempre, né, o que é sempre uma alegria ambígua, né, Fábio, porque vira e mexe a gente tem que se encontrar com as mesmas companheiras, porque a luta é longa e os nossos corpos estão sempre nos embates que nos aproximam também. Mas é sempre uma alegria poder também encontrar com companheiras, né, que mantêm um trabalho tão importante. A Fábio, especificamente, estou me referindo a ela, porque já tivemos também com a Temis, que é uma das organizações que justifica a existência, então, deste programa de extensão, que é a Clínica Feminista na perspectiva da interseccionalidade, e que nos aproxima também da experiência que as colegas argentinas nos trouxeram, por ser também um diálogo que convoca que a sociedade civil, a partir então, das demandas, né, que a luta feminista nos convoca, então, convoca a universidade a cumprir uma função social, nisso que a gente tem chamado os interstícios que a omissão do Estado e a violência patriarcal vai deixando, né?
E tem também foi ótimo escutar vocês, a Thaís e a Fábio, porque eu tenho acompanhado, participei da live de 1 ano do Levante Feminista, né? Desde o princípio, lá quando a Márcia começou a nos convocar, e depois eu não acompanhei mais o trabalho, que é isso também, a gente vai deixando os fôlegos, não acompanhei o cotidiano do trabalho, mas sou uma tiete, sou apoiadora e até fiquei imaginando aqui na nossa formação de rede como é que a gente pode articular mais e reforçar mutuamente, já que os nossos esforços são tão convergentes, não só pela temática, mas até pelo território, pelo público, né? E já para nós auxilia, por exemplo, muito ver esses dados que vocês rapidamente apresentaram no dossiê. Então, já estava trocando aqui algumas ideias com a Lara e pensando aqui, Fábio, como é que a gente pode também, na ONG que também nos reúne, que é a TEMES Justiça de Gênero, que é uma ONG que tem quase 30 anos aqui no Rio Grande do Sul, tem vários prêmios internacionais de direitos humanos na defesa das mulheres, e que foi a motivadora, junto com a Casa de Referência Mulheres Mirabal, foram 2 organizações da sociedade civil que motivaram a universidade, nos chamaram na universidade para tomar alguma atitude em relação à exacerbação da violência de gênero que se sabia vindoura com a pandemia, né? Em março de 2020, a ONU Mulheres emitiu um documento que tem sido ainda, infelizmente, orientador para gestores latino-americanos e caribenhos, né, que vocês devem ter acompanhado, mas lançou um documento avisando: todas as crises humanitárias atingem especialmente as mulheres, e essa crise não está sendo diferente, não será diferente, prepare. Mostrou isso em estatísticas dramáticas, né, o quanto nosso país não só não fez dessas advertências uma orientação de governo a ser seguida, como andou exatamente na contramão disso, e as mulheres pagaram mais uma vez com a vida, com o corpo e com as perdas que tiveram, né? E nessa advertência, nós vínhamos trabalhando já com a TEMES, e com essa ocupação, a Casa de Referência Mirabal é uma ocupação que nasce também em Porto Alegre, em função da absurda ausência do Estado na figura, neste momento, do gestor municipal, mas é uma capital de um dos estados com maior PIB, maior índice de desenvolvimento humano do país, já foi o maior durante muitos anos, e que, mesmo assim, não tem um acolhimento adequado, não tem um serviço de acolhimento adequado, haja vista a quantidade de mulheres, né, que os índices ali do dossiê mostram, que vieram sendo mortas e que não tem nenhum lugar que as acolha. E o movimento Olga Benário, o movimento feminista aqui do Brasil, que tem em todo o país e já organizou algumas ocupações e tem ações de formação, de lideranças em todo o país para as mulheres em situação de vulnerabilidade. O movimento Olga Benário, então, organizou uma ocupação numa casa que estava sem função social há muitos anos, e essa ocupação Mirabal, então, está numa guerra que também, acho que, não sei se isso consta no dossiê, Thaís, mas eu acho que poderíamos incluir, constar, o do observatório, que a violência com que o nosso município, o nosso gestor municipal tem tratado as mulheres em situação de violência, as mulheres que não estão mortas e assassinadas, porque foram acolhidas pelo movimento feminista, foram acolhidas numa ocupação que tem que reiteradamente estar se defendendo na justiça para não ter reintegração de posse de um imóvel abandonado pelo Estado, e que tem salvado a vida
de várias famílias, mulheres e crianças que são para lá designadas, vejam a ironia, muitas das mulheres que estão hoje na ocupação Mirabal, elas são encaminhadas pelas delegacias de mulher, pelos serviços de defensoria, porque eles dizem, não adianta tu ir para a casa do município, a Casa Viva Maria, que ela tem 7 vagas, e com a pandemia diminuiu de 10 para 7 vagas, que obviamente está sempre lotada, e não adianta vocês irem, então vocês podem ir para a casa de referência, que é uma ocupação e que tem que ficar se defendendo não só dos agressores das mulheres, como dos agressores no poder que querem destituir a posse da casa, e que recentemente chegou ao absurdo de cortarem a luz da casa, que tem bebês, que tem crianças, que dependem de uma geladeira, no mínimo, para botar comida, e a casa ficou 6 meses com a luz cortada, por falta de pagamento da prefeitura e porque, bom, descobriram um gato e tal coisa, e nessa negociação que passa por questão judicial. Então, nós tínhamos um trabalho, que eu quero dizer, desculpem, não me apresentei antes, mas eu sou professora do Departamento de Psicologia Social da Universidade Federal. Então, também achei muito interessante quando as gurias estavam contando, as colegas da Argentina estavam contando como a universidade se mobilizou em direção a essa população também de pessoas sem atendimento pelo Estado, e que esse foi um movimento também parecido com o que nós tivemos, porque tanto a Casa Mirabal quanto a Temis avisaram, olha, nós vamos ter mais problemas de sofrimento. As mulheres estão sendo mais violentadas, e os índices todos de pandemia, com aumento de desemprego, de alcoolismo entre os companheiros, com todos os fatores de vulnerabilização que a pandemia traria, isso vai piorar muito esses índices, e nós sabemos que vai recair sobre os corpos das mulheres, principalmente das mulheres negras. E nós estávamos organizando um grupo, na verdade, era um grupo de estudos e de formação sobre direitos humanos e feminismo, para atender as lideranças dessas duas ONGs, né? Tanto do movimento Olga Benário, quanto da Temis, através das PLPs, e nós estávamos justamente a pedido, então, da Temis, organizando um processo de formação dessas lideranças. A Fábia era, então, uma das nossas pretensas, né, alunas, quando veio essa notícia da pandemia, em março de 2020. Na verdade, nós tínhamos aberto o programa de extensão há um mês, ali no verão de 2020, e nesse acordo com a Temis veio essas notícias de que as mulheres iam ser, mais uma vez, sobrecarregadas, e que os fatores de vulnerabilização da saúde mental seriam agravados. Nós tínhamos, a essa altura, organizado 2 grupos, assim, que tinham se reunido na Universidade Federal, eu e algumas das minhas alunas de mestrado, doutorado, que vínhamos estudando questões de violência de gênero e os efeitos da violência patriarcal na saúde mental e na constituição subjetiva das mulheres e dos coletivos feministas. Então, nós já tínhamos algumas pesquisas, alguns anos e algumas práticas de estudo com isso, e, paralelamente, na clínica escola ligada ao Instituto de Psicologia, onde eu trabalho, sou sediada, nós temos uma clínica escola, como a maioria das universidades de psicologia, que vinha também com um grupo de estudo, que elas chamam Mulheridades, fazendo estudos feministas para pensar as especificidades do atendimento ao sofrimento psíquico decorrente das violências patriarcais. E nesses movimentos, algumas ex-alunas, alunas que estavam trabalhando nessa clínica, me procuraram e disseram que sabiam que eu estava trabalhando com a Temis e que seria o momento da gente juntar esses esforços, então, para pensar uma alternativa de acolhimento às mulheres que ficariam mais desamparadas do que já vinham, com aqueles dados que vinham, então, principalmente desde 2016, né, que a Thaís mostrou no dossiê, que essas mulheres ficariam ainda mais desamparadas e que nós tínhamos, então, alguma
função como universidade pública federal, diferente da Universidade das Gurias. A nossa universidade é uma das mais tradicionais do país e muito antiga, tem 85 anos, a URGS. Então, nós sabíamos que nós tínhamos alguma possibilidade institucional, pelo menos, de ofertar algum tipo de apoio no momento de desmantelamento das políticas públicas no país, e especialmente de uma cultura misógina crescente, cujos resultados a gente viu numericamente, infelizmente, no aumento do feminicídio, junto à eleição, não por acaso, de um presidente misógino e de uma presidenta, né, deposta por uma cultura também absolutamente machista, elitista e racista, né? E aí nós fizemos, nós reunimos esse grupo, então, que significava, assim, que esse grupo reunia algumas professoras, eu e uma colega, mestrandas e doutorandas neste núcleo, então, de estudo das políticas públicas de saúde mental que eu coordeno, as colegas da clínica escola da URGS, e criamos um projeto de acolhimento virtual, online, para mulheres em situação de violência decorrente também desse período de pandemia. Então, nós sabíamos que aqueles serviços, né, que as gurias também mostraram no Levante, aqueles serviços estavam sendo, ou já tinham sido fechados ou estariam sendo desmontados, e que as mulheres bateriam na porta da delegacia, seriam enviadas para uma ocupação que estava sofrendo despejo do Estado e que a qualquer momento também poderia deixar de existir, e vínhamos recebendo das coordenadoras do movimento algabenário e da equipe também da Temis as notícias de que as mulheres estavam em sofrimento grave e que isso teria muitas outras decorrências. Chamamos esse grupo e dissemos, olha, temos que continuar estudando, vamos continuar nossas pesquisas, fazendo nossos levantamentos, mas temos aqui um grupo de pessoas com qualificação, com acúmulos teóricos, metodológicos, clínicos, que não pode esperar o tempo passar, porque essas mulheres vão morrer, né? Vão morrer, vão sofrer, vão enlouquecer, vão surtar, e nós temos algo que podemos dispor, pelo menos para minimizar esse sofrimento, e vamos ver como é que a gente vai fazer. Começamos a conversar, as PLPs, né, esse grupo do qual a Fábio faz parte, foram fundamentais para começar a nos trazer quais eram as demandas concretas. Nossa primeiro público-alvo era, vamos priorizar essas lideranças comunitárias que estão expostas, né, nas periferias de Porto Alegre e que estão também precisando ser reforçadas para poder continuar acolhendo as mulheres que as procuram nos seus territórios. E aí começamos a conversar com as promotoras legais populares e elas foram nos trazendo algumas das mulheres que lhes preocupavam na forma de lidar, então, com o sofrimento agravado da pandemia e pensando, então, com elas quais seriam as possibilidades de atendimento naquele momento, março de 2020, em isolamento total, né? Tão total quanto as situações econômicas também nos permitiam. Começamos a criar acolhimentos por redes sociais, abrimos, né, nas redes sociais um canal de escuta, e criamos imediatamente, as promotoras nos trouxeram, e a Temis nos disse, olha, a forma de comunicação com essas mulheres é o WhatsApp. Então, nesta parceria com a Temis garantia que as mulheres que procurassem com sofrimento psíquico mais agudo naquele momento, elas poderiam ser atendidas por WhatsApp. Então, a Temis providenciava, inclusive, além desse mapeamento que as promotoras legais populares foram fazendo, a Temis providenciava crédito para os celulares, que tinha muitas mulheres que não tinham privacidade em casa para falar, não tinham crédito nos celulares, e precisavam, né, algum canal de escuta. Então, nos organizamos, então, nesses
tanto pós-graduação quanto a clínica escola, colocamos os recursos, né, as pessoas, os alunos, os nossos telefones, os nossos equipamentos, nossas horas de trabalho, como servidoras públicas também, que algumas somos, começamos a mobilizar uma rede de voluntárias, que hoje é composta de mais ou menos 20 mulheres, entre técnicas, servidoras, docentes, pesquisadoras, alunas do pós-graduação e voluntárias, e colegas voluntárias dessa rede. E começamos a organizar uma metodologia de escuta que começa no atendimento de WhatsApp, que a Lara é encarregada do nosso WhatsApp institucional da clínica, que também foi um instrumento fornecido pela Temis, e em seguida, a partir de um fluxo, então, de atendimento, a gente vai organizando as mulheres em pequenos grupos, em vídeos chamada pelo WhatsApp. Nós temos atualmente em torno de 200 que já passaram por esse processo de escuta. Atualmente temos uma média de 8 grupos semanais, os grupos se dão semanalmente durante 1h30, e esses grupos têm um tempo negociado, tem grupos que têm mais de ano já sistematicamente sendo acolhidos por 2 escutadoras e de 3 a 5 mulheres escutadas. A gente chegou nesse número também numa experimentação de que menos que 3 não circula muito as trocas e o apoio mútuo, que é uma das finalidades do nosso dispositivo grupal, e mais de 5 também dificulta até pela própria ferramenta do WhatsApp e as dificuldades também de comunicação e do tempo de 1h30 a 2 horas de escuta semanal, né? Claro que é um dispositivo que nós temos consciência de ser bastante limitado em relação às demandas que essas mulheres têm, mas nós tivemos uma experiência, temos tido muitas trocas, assim, com esses coletivos que motivaram, então, a criação da clínica e com essas redes que as mulheres também foram nos conectando. Temos algumas das promotoras legais populares que já passaram ou estão nos nossos grupos de escuta, temos mulheres que elas nos encaminham por identificar nos seus territórios que são mulheres em situação de vulnerabilidade, e agora já temos numa rede mais ampla mulheres que essas mulheres foram indicando e que foram conhecendo o trabalho da clínica. Nós tivemos agora recentemente, eu só quero contar mais esse pedacinho, e a Lara daí conta para vocês um pouco mais desse cotidiano do acolhimento que chega através dela, né? É que nós tivemos uma experiência nesses dias que para nós foi muito significativa, porque nós fizemos a pedido também, assim, foi uma ideia que foi surgindo entre os grupos, de uma curiosidade das mulheres se conhecerem entre os grupos, né? Dessas 40 e poucas que, em média, a gente tem sendo escutadas nos grupos, que elas tinham muita curiosidade de se conhecer e saber como é que os outros grupos funcionavam e até trocarem recursos. Tem umas que fazem reiki, outras que sabem costurar e outras que gostariam de ofertar também alguma coisa para as outras mulheres. E aí fizemos um grande encontro, um primeiro, por enquanto, grande encontro das escutadas da clínica feminista, e as mulheres trouxeram seu testemunho, né? O testemunho do que elas passaram este período, de quais os recursos que elas vinham encontrando para se fortalecerem e sobreviverem, e de que pedaço, que momento desses recursos essa passagem pelos grupos de escuta da clínica feminista as tinha apoiado e tinha sido significativo. E foi muito bonito para nós, assim, teve um momento que para nós foi muito significativo, foi um momento forte, assim, toda a live, né? Tudo acontece virtualmente, nós não temos nenhuma atividade não virtual, até porque nascemos na pandemia, então nossas metodologias todas funcionam assim nos grupos por Meet, ou WhatsApp ou pelo Meet. E logo no início assim da reunião, uma das primeiras promotoras legais que foi falar, ela disse só um pouquinho, buscou o batom vermelho
E aí, imediatamente, várias delas começaram a mostrar ou que estavam, ou que tinham se maquiado antes, ou que tinham posto algum enfeite, ou que tinham, e disseram a partir dessa que botou o batom vermelho, eu botei o batom vermelho porque eu quero mostrar a alegria que eu estou, eu queria me arrumar para esse momento de encontrá-las, né? E aquilo foi reverberando, foi interessante, porque elas foram contando entre situações muito duras, muito áridas, em momentos muito cruciais delas terem sido acolhidas, elas foram falando da alegria do encontro, né? Isso nos lembrou tem uma recente publicação, que eu não sei se vocês conhecem, mas que a gente tem utilizado e referido aqui, porque diz muito do nosso trabalho na clínica, que a Débora Diniz, num glossário feminista, né, que elas acabaram de publicar, ela com a Ivone Guevara, ela diz que o feminismo precisa de escutadeiras. As escutadeiras são essas personagens capazes de escancarar 10 vezes os sentidos para abrir os portões de uma pedagogia feminista. E esse momento de encontro das escutadeiras com as escutadas, para nós foi muito significativo que elas tivessem dito que precisavam, para falar desse acolhimento, se sentirem bonitas e botar um batom vermelho para conversar entre as mulheres, para nós pareceu um lampejo de que é possível uma pedagogia feminista mesmo em tempos tão sombrios, atrozes e áridos, que hão de estar finalizando no meu país. Lara, conta um pouquinho mais para as gurias da nossa caminhada aí com a Cliff. Obrigado, Simone. Lara, só te peço uma coisa assim, porque a gente está com o tempo das apresentações realmente esgotado, e a intenção é poder conversar mais com os 3 grupos. Então, se tu puder ser breve, eu te agradeço, tá? Yo creo, bueno, acá me presento en portuñol. Creo que no voy a tomar mucho el tiempo de nuestra charla acá, pero creo que es algo importante que he saltado de nuestra experiencia con la clínica feminista, que es estar de frente con la deuda histórica de un país que no supo cuidar de la memoria de la dictadura. O sea, escuchando a las mujeres que estamos escuchando en nuestro proyecto, lo que pasa es ver que en ese momento, en nuestra próxima formación, también hacíamos talleres de formación con toda la red de salud y asistencia psicosocial acerca de qué eso, ¿no? De qué hablamos y cómo resistir en esos tiempos tan duros. Y bueno, Brasil no tiene leyes integrales de protección hacia las mujeres. Eso creo que tiene un efecto en la manera como se ordenan las políticas públicas. Y estamos lidiando en ese momento con historias de tortura, tanto de agentes del Estado cuanto de sus parceros íntimos. O sea, hay una similitud entre esas vivencias que ahora en ese momento estamos como que a formular, a darnos cuenta de la importancia de estarmos como que más afinadas con la cuestión de la clínica del testigo o del testimonio, no sé cómo en portugués llamamos de clínica do testemunho. ¿Qué es eso? Es saber de la delicadeza, de cómo sostener una escucha que no, y lo complejo de la violencia, que no sea revictimizante. De una cierta manera las mujeres nos tienen encenado cómo quieren ser escuchadas y no están a lograr el Estado, los servicios públicos, eso de una crueldad también que creo que está un tanto normalizada porque Brasil no reconoce la
la violencia institucional de género, por ejemplo. Y eso son nuestros relatos cotidianos de las mujeres que pasan por los servicios, que ahora también ya están a ser como desmontados, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que tenemos que nos profundizar más, que es también darnos cuenta de la profunda dimensión de la violencia y el efecto que también tiene raíces históricas, y el hecho de de que ha sido posible un tipo como Bolsonaro llegar al poder, habla de eso, ¿no? De una deuda histórica y de una historia que no está bien contada, no está bien resuelta aún. Gracias. Bueno, podemos abrir los micrófonos, ¿no? Para ver quiénes quieran interactuar. Hay comentarios en el chat, pero no hay muchas preguntas. Estaría bueno por ahí poder abrir los micrófonos, todas y todos, y bueno, en estos minutos que quedan, porque nos extendimos un poquito más, compartir. La verdad que impresionante las ponencias, ¿no? Muchísimas gracias por la claridad. Yo intenté seguir también, en algunos momentos hasta abrí el traductor para entender algunas cosas, pero bueno, qué lindo intercambio entre Argentina, Brasil y, bueno, y toda Latinoamérica, ¿no? Duele también, duele escuchar algunas cosas, duelen, pero bueno, tenemos que seguir luchando, ¿no? Bueno, ¿quién quiere hablar? Tiene el micrófono abierto. Ahí Lo que Jessica quería hace una decir pregunta, que quizás. también en función de mi dificultad para comprender el idioma portugués, igual entré en la dirección que compartieron de Lupa Feminista y me súper recomiendo la página. Sí, yo también entré. Sí, muy hermoso. buena, muy buena. Hay una pregunta para Lara. ¿Ha cambiado la definición de interseccionalidad luego de la experiencia? Lara está en el chat, por si... Sí. Pido que la persona que hizo la pregunta pueda explicarla mejor, porque ojalá sea posible no Sí, Jessica alcanzar, está ahí. por ejemplo, una mirada decolonial, pero de la universidad creo que lo máximo que podemos acercarnos es una perspectiva de la interseccionalidad, incluso que sea crítica, ¿no? Pero Jessica, ¿querés comentar algo? No, le quería preguntar a Lara si podría ahondar más en cómo ellas encarnaron la perspectiva, ¿no? Dentro de la experiencia. Pero sobre todo pensando aquí en muchos estudiantes que me han hecho saber que no han entendido mucho del idioma portugués. Entonces sería muy bueno, como tú ya manejas mucho más, ya no portuñol, sino que hablas el español, ¿no? Gracias, Lara. Bien, creo que es algo que estamos todos juntos en eso, ¿no? De preguntarnos, porque la universidad en Brasil, y como dijo Simón, estamos en una de las más tradicionales. Llegar a la interseccionalidad es algo que debe pasar incluso por la composición del equipo. O sea, en ese momento, por ejemplo, estamos luchando en Brasil para que sigan el cupo a las personas negras y también de las escuelas públicas, pero el movimiento que estamos a pasar ahora es un movimiento de más elitización del espacio público y de la universidad pública. Y poder hablar de interseccionalidad desde ese espacio es también hacer una crítica a esa institución que es demasiado blanca, demasiado elitista, y encontrarse con los problemas, ¿no? De las personas y de las mujeres que están en los espacios que vivimos y que desafortunadamente hemos tratado solamente como estadísticas.
ponerse en que reflexionando de qué punto y dónde nos encontramos. Creo que lo lindo de una perspectiva feminista sea eso. Las mujeres retornan a nosotras diciendo, nadie nunca me ha escuchado de esa manera. ¿De esa manera cuál? ¿No? Entonces creo que eso, la mirada de la interseccionalidad, es algo que tenemos que acuerpar de una cierta manera para que sea posible afuera del espacio de la universidad empezar también con una mirada que siga más para lo decolonial, porque eso es una urgencia. Un país como Brasil es una urgencia tremenda. Y no alcanzar eso, creo que la interseccionalidad como un primer punto, el primero piso de la escalera, para que no sigamos invisibilizando esas cuestiones todas. Creo que un tanto hay como diferencias entre Brasil y Argentina, de la vivencia, ¿no? De la negritud, de las veces que pude estar en Argentina y observar eso, pero en Brasil esa es una deuda histórica y creo que hasta que podamos llegar a una discusión en ese ambiente decolonizada, por ejemplo, hay que empezar por una mirada interseccional. ¿Dijiste acuerpar? Acuerpar, sí. Qué lindo. Sí, Qué linda palabra. el hecho, bueno, y eso tengo que devolver a ustedes porque la perspectiva de un feminismo acuerpado, yo personalmente he descubierto con el socorrismo que aprendemos desde ahí, de Argentina, y yo como socorrista estoy siempre encantándome con eso, lo que se puede hacer cuando acuerpamos nuestras prácticas. Y por el proyecto de la clínica feminista, eso de empezarmos con el WhatsApp, nos volvimos unos ciborgues muy interesantes y aún estamos elaborando 2 años de muchísimo trabajo, así, y poder reflexionar sobre esa experiencia y bueno, ponerlo en texto, en discusión, en formación compartida, es algo que queremos tener piernas aún para seguir haciendo. Porque el nuevo normal también es asustador, ¿no? Estamos trabajando en doble y normalizamos eso también. Bien. Muchas gracias. La verdad que con mucha claridad y profundidad has podido tocar el tema, ¿no? Es un poquito ya excedido el tiempo, pero si alguna compañera, compañere quiere hacer algún comentario. Oi. Posso? Vou... Oi. Não, pode Dinarte. ir. Vai, Febem, pode ir. Depois eu falo. Não, seria só para eu poder dizer para a Simone a admiração e o carinho e a parceria. E eu sou uma testemunha desse programa, desse projeto da Clínica Feminista, que me ajudou muito durante o processo da escuta de outras mulheres e da minha escuta como mulher negra, da minha escuta como uma sobrevivente de violência doméstica que sofri, da lutadora que eu me tornei e da voz e vez que a Temis me deu. E só colocar também para Simone que uma das medidas do Levante foi levar para o Ministério Público a denúncia do que estava acontecendo na Casa Mirabal. Inclusive, na nossa audiência pública, em que nós questionamos o Ministério Público por ter dado uma resposta apenas retórica, politicamente correta, mas sem efetividade na prática com a Casa Mirabal. E a gente continua nessa luta, só para que faz parte dentro do nosso debate, dentro essa questão da Casa Mirabal. E dizer que vida de mulheres não tem preço, mas ela tem um custo, precisa de políticas públicas, precisa de pessoas capacitadas e precisa, principalmente,
de humanidade. A pandemia nos tornou, tentando nos tornar menos humanos, em que nós choramos mais com a morte de bichanos, de cachorros, de animais, do que morte de pessoas, do que morte de mulheres. A gente tem que repensar a nossa forma e agradecer demais, porque se eu ainda estou aqui na luta, Simone, pode ter certeza que é por conta da clínica feminista e por conta dessa parceria com a Temis. Obrigada, gratidão. Muchísimas gracias a vos. Ahí Gisela comenta, ¿no?, la elitización de las universidades que quieren cobrar los cursos, ¿no? Está en el chat. No sé si querés agregar algo, Gise. Não, Não, Jéssica não, havia... eu disse que já tinha participado, né? Somente se fosse dizer, é o que a gente tem visto agora. A virtualidade tem nos permitido enxergar coisas horríveis, como casas muito pobres, falta de gás, falta de comida, a fome, a miséria. Sí. Jessie había levantado la mano. No, solo estaba aplaudiendo ahí, expresando que pude entender, ¿no?, lo que decía Fabiane, y que tenía mucho sentimiento. Dr. Dinarte ia falar, me parece. Pois então, Giselda. Eu queria mais agradecer as 3 experiências, né, da Argentina e também das colegas aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou médico, trabalho num hospital aqui em Rio Grande, um hospital universitário, que tem um serviço voltado à violência contra a mulher, mas imagino que elas não conheçam o trabalho de vocês, e aquilo, né, que a Thaís falava, que a rede, né, na verdade, tem que se ligar mais, né? Mas eu vou aproveitar para passar, né, esse conhecimento, passar esses contatos também para as colegas. E dizer que, casualmente, hoje eu vi um indicador que eu achei estranho, um indicador da OMS, da Organização Mundial de Saúde, mas aí com os dados do Brasil, que não é sobre mortalidade, é sobre incapacitação, né? A incapacitação provocada pelos problemas de saúde, as doenças e várias coisas. E aí, no Brasil, o problema líder, o primeiro problema que mais causa incapacitação é a violência na população em geral. Nos homens, continua sendo a violência, disparado, né? Ou seja, os homens também são vítimas da própria violência, né? Mas, curiosamente, isso eu achei estranho, ele não aparece nas 10 primeiras causas de incapacitação para as mulheres. Então, eu fiquei pensando que talvez aquilo que vocês colocaram, assim, que esses dados não aparecem, são subnotificados, né? Me pareceu evidente. Não sei por que uma diferença nesse indicador entre homens e mulheres. É só para fazer esse comentário. Posso fazer uma pergunta ali para o Dr. Dinarte? Claro. Em relação a essa pesquisa, qual é o primeiro motivo de incapacitação das mulheres? Falava nesse documento? Já te digo aqui que eu estou com ele aqui pertinho, peraí. Tá. Porque eu fiquei pensando... Nas mulheres, assim, eu vou te contar aqui as 5 primeiras, tá? Uma lista de 10. Primeira é o infarto do miocárdio, tá? Segundo, AVC. Então, 2 problemas circulatórios. Depois o diabetes e depois 2 problemas mentais, ansiedade e depressão. Tá? Agora, a violência desapareceu das 10 primeiras causas das mulheres, sendo a primeira nos homens e a primeira na população em geral, ou seja, ela tem um peso muito grande para toda a população, mas não está na lista das mulheres. É que eu fiquei pensando que a violência está ali, mas ela não está nomeada, né? Porque se a gente for pensar, a maioria dos homens, eles, né, que morrem por causas externas. E a violência doméstica,
né? Ela é doméstica, ela é privada. Então, para as mulheres talvez não esteja aparecendo como violência, mas aparece como AVC, como infarto do miocárdio, como problemas psíquicos, né? Problemas de saúde mental, que o senhor comentou ali. Então, eu acho que ela está ali sim, só que ela está desdobrada em outros nomes como consequências da violência doméstica. É verdade, é bem provável. Só que não evidencia também, né, a violência como um fenômeno Claro, claro. que é tão presente, né, na vida da mulher. Mas acho que a explicação é por aí mesmo, Thaís. Obrigado. Bueno, vamos a ir cerrando este encuentro. Quedamos con muchos también interrogantes, ¿no? En la medida en que vamos profundizando las temáticas. Agradecerles a las compañeras, a los compañeros, a todos que participaron de este conversatorio. Nuestro sueño es comprarnos un colectivo y salir a recorrer toda Latinoamérica con todos los conversatorios que hicimos hasta ahora. Así que se suman al colectivo de prácticas y Está vendo que ela se formou assim, ela está em movimento muito pela pressão desses movimentos e pelo que a população negra, a população indígena e as mulheres estão aprendendo a gritar pelos seus direitos também dentro das universidades. Então, aproveitando este movimento e este nosso espaço, eu queria dizer que nós estamos organizando, então, nessa experiência, um ciclo de debates que é aberto e que nós fazemos convites também às pessoas falarem sobre temas chaves do feminismo. Ele é online, gratuito, e a gente é um sábado por mês. A próxima temática é sobre a pedagogia feminista da Bell Hooks. Depois nós temos um tema sobre masculinidades tóxicas. Já tivemos sobre a lei da alienação parental, várias das temáticas que a gente falou aqui hoje, e que a gente vai estar trazendo convidados. Então, eu queria deixar o convite. Eu não tenho hoje aqui o programa ainda, mas se vocês nos acompanharem pelas redes sociais, que eu estou botando aqui no chat, vocês podem nos seguir também e participar desse momento que a Universidade Federal está organizando. Aí, manda também, Dinarte, se tu puder mandar esse contato do grupo aí do Rio Grande, a gente pode fazer esse contato para convidá-las a participar. Muito obrigada, já aproveito para agradecer o espaço e a troca com vocês. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si no tenemos más que compartir, más que saludarnos entre todas, entre todos, estoy mirando el chat, bueno, muchísimas gracias por participar y les vamos a ir avisando para el próximo encuentro, que seguramente será más o menos en 15 días, el próximo miércoles dentro de 15 días, así que, bueno, un gusto. Volvemos a invitarlos para que puedan entrar en la página e invitar a otras experiencias. Es tradición que ahora abrimos todos nuestros micrófonos y nuestras cámaras y nos saludamos mientras vamos siguiendo con nuestros días y nuestras actividades. Un agradecimiento grande a todos y todas. Vuelvo a poner el link de la página. Bueno. Gracias, Mir. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Obrigada. Hasta el próximo encuentro. Adiós, que estén muy bien.